Olá pessoal, vamos falar de respiração aeróbica, que é o modo de produção de ATP mais eficiente que nós temos na célula. Pode descrever, a respiração celular como um processo bioquímico que a célula vai realizar para obter energia. E essa energia obtida é essencial, para que a célula possa desempenhar suas funções vitais com êxito. E existem dois tipos de respiração celular: a respiração aeróbica, que fará o uso de oxigênio para realizar o processo, e a anaeróbica, que fará o processo com a ausência de oxigênio. Então, esse processo é muito importante para a obtenção de energia, e é através da respiração aeróbica que a molécula de glicose vai ser quebrada, E essa molécula é produzida na fotossíntese e pode ser também extraída, através da alimentação pelos consumidores. E existe uma equação geral que pode, representar essa questão, que vai ser assim: a célula vai pegar a glicose na presença de oxigênio e fará a quebra dessa glicose, produzindo CO2, mais água e muitos ATPs. Então, tem um rendimento muito alto. CO2 mais água são moléculas pouco energéticas. Parte da energia liberada na quebra da glicose foi usada para a produção de ATP. Por mais que pareça, o processo não é assim tão simples, Porque vai ocorrer diversas reações, que vai haver participação de inúmeras enzimas, coenzimas, que vão fazer sucessivas oxidações na molécula de glicose, até produzir o gás carbônico, a água e moléculas de ATP que vão carregar energia. Vale lembrar também que a respiração, em grande parte, ocorre na mitocôndria, Organela essa que é muito importante em organismos eucariotos. E o processo de respiração aeróbica é dividido em 3 etapas, Que são a glicólise, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, A glicose ela é quebrada em uma série de reações, produzindo 2 moléculas de ácido pirúvico em um processo que a gente chama de glicólise. Esse processo ele vai ocorrer no citosol de uma célula eucariota ou procariota, que faz a respiração. Essas moléculas de ácido pirúvico, ao contrário da fermentação, elas vão seguir um caminho meio distinto, que envolve mitocôndria. Essas moléculas vão entrar na mitocôndria e vão reagir com a molécula chamada de coenzima A, Lembrando que são 2 moléculas de ácido pirúvico, então esse processo ele vai ocorrer 2 vezes e vai formar o acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A, ele vai reagir com o oxalacetato e vai produzir o ácido cítrico ou citrato, que aí vai formar o que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Aí vão ser várias reações que vão produzir uma série de moléculas. Lembrando que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Aí esses produtos do ciclo de Krebs, eles vão ser utilizados numa terceira etapa da respiração, que acontece nas cristas mitocondriais, que são dobras da membrana interna das mitocôndrias, que a gente chama de cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons ou fosforilação oxidativa. Agora a gente vai falar sobre as 3 etapas aprofundadamente. A primeira etapa é a glicólise, A glicólise, ela acontece do mesmo jeito que acontece lá na fermentação, porque vai haver, a produção de 2 ATPs e 2 NADHs. Lembrando, que o NADH é um transportador de elétrons e hidrogênio. Na medida em que essas moléculas vão sendo liberadas, quebradas, vai haver a liberação de elétrons e hidrogênio. E esses elétrons e os hidrogênios, eles vão ser capturados por esses transportadores, que nesse caso é o NADH. Nessa série de reações que farão a quebra da glicose, vai haver a produção de 2 moléculas de ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, ele vai reagir, com a coenzima A e vai haver a produção de 2 NADHs, que no caso é um transportador de elétrons e hidrogênio. E aí tem uma imagem mostrando a etapa da glicólise, descrevendo todo o processo, indicando que a glicólise ela vai ocorrer no citoplasma das células,
A molécula de glicose, ela vai ser quebrada em duas moléculas, né, de ácido pirúvico, né? Esse ácido pirúvico, ele vai se ligar à coenzima A, né? E vai haver a produção de energia, vai haver liberação de energia. Aí, sobre o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, né, desse processo, que a gente falou um pouco anteriormente, né? Nessa reação, como eu falei, do ácido pirúvico com a coenzima A, vai haver a produção de dois NADHs, né? No ciclo de Krebs, acontece duas vezes, né? Porque, lembrando, né, que são duas moléculas de ácido pirúvico, né? Então, vai acontecer duas vezes. Como eu falei anteriormente, essas moléculas elas vão entrar na mitocôndria e vão reagir com uma molécula, né, que a gente chama de coenzima A. E vai resultar aí na formação do acetilcoenzima A, né, que ele vai reagir com o oxalacetato, né, produzindo ácido cítrico, ou que pode ser chamado também de ciclo de Krebs, né, que vão ser aí várias reações que vão produzir uma série de moléculas, que vai ocorrer aí na matriz mitocondrial. E esses produtos que foram produzidos no ciclo de Krebs vai ser utilizado aí numa terceira etapa da respiração, que, como eu falei anteriormente, né, acontece nas cristas mitocondriais, que vão ser dobras na membrana interna das mitocôndrias, né? E essa terceira etapa se chama cadeia de transportes, fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, né? Aí os elétrons e o hidrogênio do FADH2 e do NADH serão liberados. E os elétrons, eles vão meio que pipocar, né, em proteínas da membrana, né, interna, e vai liberar energia que vai ser utilizada para a passagem de hidrogênio para o espaço entre a membrana externa e interna. Aí, como vai estar cheio de hidrogênio, eles vão querer voltar, mas só vão poder voltar por uma proteína chamada de ATP sintetase. Aí, quando eles passam por ela, ela começa a girar, como se fosse uma turbina, liberando energia, que vai ser utilizada para a produção de ATP. E a gente chama isso de fosforilação. Aí, como vai ter hidrogênio sobrando na mitocôndria, eles vão ser capturados pelo oxigênio, que vai funcionar como aceptor final de hidrogênio e elétrons, né? Formando água. Então, ele vai se juntar com o hidrogênio, né? O oxigênio vai se juntar com o hidrogênio, formando água, né? Essa água metabólica que usa oxigênio, CO2, que a gente respira. E também vale ressaltar que essa etapa, né, no que concerne aí, ao processo todo, é a etapa que gera mais energia, né? E aqui tem uma imagem mostrando aí o processo, né, descrevendo o passo a passo, né, da cadeia respiratória, né, que é a etapa aí que dentre todas as outras, nesse processo, é a que é responsável pela maior parte da energia, né? E aí tem um pequeno gráfico mostrando o saldo energético, que aí mostra que na glicólise, né, há duas, né, moléculas de NADH, NADH2, e 4 de ATP. E no ciclo de Krebs, né, como eu falei, vai ocorrer duas vezes, porque tem duas moléculas de ácido pirúvico, né? Aí vai ter a formação de 8 NADH2 e 2 FADH2 e 2 ATPs. Aí na cadeia respiratória está mostrando aí 10 moléculas de o NADH2, né? E 30 moléculas de ATP, depois o FADH e 4 moléculas de ATP, né? E o total geral aí vai dar em cerca de 40 ATPs, né? E vai ter um gasto de ATP na glicólise, né? Que é menos 2 ATP. E vai ter um saldo líquido, que vai ser 38 ATPs. E é isso. Obrigada.